Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui. Eu sou o Pedro, vou estar dando uma breve introdução para vocês aí, né? O plano, na verdade, é fazer uma sequência de 10 aulas, onde nessas 10 aulas eu gostaria aí de introduzir, né, para pessoas que realmente nunca tiveram contato com a programação, um pouco sobre a linguagem Python e como utilizá-la ali desde o básico até mesmo a um pequeno projeto ali dentro dessa linha de 10 aulas, tá? O planejamento para essas 10 aulas vai ser o seguinte, tá? Basicamente aqui no GitHub, tá? Que também é uma plataforma que eu vou estar depois fazendo uns vídeos para vocês como utilizá-lo, como versionar o código. É uma plataforma de extrema importância aí para quem tem interesse na área de programação, tá? Eu tenho aqui todo o cronograma das aulas, tá? Que eu vou estar lançando aí basicamente uma por semana. Desde a introdução aí até um pequeno projeto que a gente vai fazer. Então, na aula um vai ser somente a introdução a Python mesmo, sintaxe simples, alguns desafios aí para vocês no final. Tipos de dados de Python a gente vai ver ali já na aula 2, tá? Na aula 3 a gente vai ter estruturas condicionais, como trabalhar com if, else, maior, menor e tudo mais. Na aula 4 aí a gente vai estar vendo estrutura de repetição e vai ter uma quinta aula também sobre estrutura de repetição, visto que é uma das coisas que a gente mais utiliza aí na programação, tá? Na sexta a gente vai ter ali um pouco sobre listas e tuplas, como trabalhar com isso, tá? Dicionários e conjuntos. Dentro disso a gente consegue ver ali um pouco sobre estruturas de dados e tudo mais. Na aula 8 a gente vai estar implementando em funções, tá? E aqui a ideia é vocês já pegarem todo esse conhecimento e saber como trabalhar com funções aí e criar pequenos contextos isolados já de lógicas de programação já para resolver e solucionar problemas, fazer até pequenas automações. Na aula 9 basicamente é trabalhar com módulos e bibliotecas, tá? Nesse módulo aqui vai ser importante porque você começa a entender a reutilizar códigos que já são prontos para que já resolvem problemas que a gente não precisa lidar. Então é importante entender, mas tem várias coisas que facilitam aí a vida do desenvolvedor, principalmente trabalhando com módulos e bibliotecas. Na aula 10 a ideia é fazer um projeto final com vocês aí, utilizando todo esse conhecimento de todas essas aulas, tá? Então, basicamente, o que é que vocês precisam aí para iniciar o curso? Primeira coisa, antes de mais nada, fazer o download do Python. Ele tem todas as versões Windows, Mac ou até mesmo Linux aí para galera que usa Linux, tá? Para galera que usa Mac, pode baixar aqui direto também, instalar lá e tudo mais, ou pode baixar pelo próprio prompt de comando, pelo Brill lá, né? Pacote de instalação. O Visual Studio é a mesma coisa. Esses caras eu não vou fazer um vídeo instalando eles, até porque tem vários lugares que ensinam a fazer isso bem rápido e não tem segredo, realmente não tem segredo nenhum para instalar e baixar esses caras. É vir no site aqui deles, baixar e instalar na máquina, próximo e tá tudo certo. Beleza. Tendo esses dois caras aqui, vocês vão primeiramente fazer aqui, né, o download desse cara. Abrindo aqui, é só vocês virem aqui, ó, e fazer o download desse arquivo para a gente iniciar. Mas não precisa, tá, pessoal? Se vocês não quiserem, não precisa. A ideia é fazer realmente aqui do zero esses caras, tá? Então vamos lá. Eu vou abrir meu terminal. Eu tenho a minha pasta aqui. Eu já tenho ela criada, né, da aula um. Vou entrar na minha pasta da aula um. Na minha aula um, eu vou basicamente abrir o meu Visual Studio, tá? Para abrir o Visual Studio, primeiro vocês têm que ter ele instalado. Aqui eu tenho o meu Visual Studio instalado, o meu Python 3 também está instalado. E agora eu vou abrir aqui, né, o meu VS Code, que é basicamente code, espaço, ponto. Eu abro o meu VS Code já naquela pasta que eu tenho ali, tá? Que a gente começa, tá? O nosso primeiro projeto em Python aqui, tá? Esse cara aqui é o Visual Studio Code, tá? É
uma ferramenta muito importante aí para quem trabalha com desenvolvimento de software, né? Já é open source ali, né? Quem conseguiu já fez o download ali, pode abrir, mas se alguém já tem alguma experiência ou quer utilizar algum tipo de ideia diferente, também pode. Mas basicamente aqui eu acredito que a maioria está começando do zero. Então vamos lá. No Python, a gente sempre tem esse danadinho desse arquivo aqui que a gente coloca o nome de main, tá? O que é o main? Ele é o nosso arquivo principal ali. Ele é o cara que vai dar a cara do nosso programa ali. Sempre que você for trabalhar com Python, a gente tem a extensão .py. Então, para criar um arquivo Python é simples. Para o interpretador entender, ele tem que ter um .py. Em outras linguagens, por exemplo, JavaScript é .js, no C Sharp você coloca CS, no C++ você coloca CC e assim vai. Vou usar TypeScript, TS, TypeScript. Mas aqui nós vamos trabalhar com Python, então é .py. Criado o arquivo .py, a gente vai aqui para o nosso primeiro código, tá? O primeiro comando que a gente vai saber é o comando print. O que o comando print faz? O comando print nada mais faz do que dizer para o meu console mostrar alguma coisa na tela. É isso que ele faz. O primeiro comando que todo programador tem que saber de praxe é o famoso Hello World, tá? Por quê? Porque senão você pega a maldição aí e nunca vai conseguir programar. Então vamos tirar nossa maldição. Para tirar ela, basicamente, a gente vai rodar aqui e vai dizer para o nosso prompt comando, né? Olha, utilizando o Python 3, que eu estou utilizando aqui no caso, versão 3.11, eu, no arquivo lá da extensão lá, .py lá, eu vou buscar ali o arquivo main. Ele vai rodar para mim, olha que legal. Hello World. Olá, mundo. Então, beleza. Já pode colocar no LinkedIn que sabe programar? Ainda não, calma. O chão ainda é um pouquinho mais longo, pessoal. Vamos lá para alguns outros comandos, tá? No Python, a gente tem o que a gente chama de palavras reservadas. O que é palavra reservada? São todas aquelas palavras que o próprio Python já utiliza para fazer alguma coisa. Então, se a gente for criar variáveis, a gente não pode estar utilizando aí essas palavras reservadas, tá? Por exemplo, len é uma palavra reservada. Class é uma palavra reservada. Return é uma palavra reservada. Entre outras, tá? Como que você vai descobrir? É muito fácil, cara. Você colocar um len aqui, ele já vai ficar de uma corzinha diferente no interpretador. Ou se você colocar o mousezinho em cima aqui, ó, o cursor ele vai falar para você, opa, esse cara é uma function. Então, por padrão, a gente não pode utilizar essas palavras reservadas. No Python, a gente utiliza um padrão que a gente chama de snake case. O que é snake case? O snake case nada mais é do que a separação dessas palavras por um underscore aqui, tá? O famoso underline que a galera utiliza. Por exemplo, variável x. Então, sempre que eu for escrever um nome aqui para esse cara e eu precisar de um espaço, eu coloco um underline aqui para dizer que eu tenho um espaço, são duas palavras diferentes, tá? Por que disso? Porque o interpretador, ele não consegue entender espaço, nem, por exemplo, se a gente colocar uma acentuação aqui, tá? No Python, ele até vai deixar você fazer isso. Ó, você vê que ele não falou, olha, não pode. Mas não é recomendável, tá, galera? Isso aqui não é uma boa prática. Programação, a gente sempre escreve sem ponto, sem acento, sem espaço. No Python, especificamente, a gente utiliza esse padrão Snake Case, tá? Então, vamos aqui para um comandinho um pouquinho mais avançado, tá? No lugar de dizer simplesmente um Hello World, vamos pedir para o usuário inputar uma informação, tá? Eu vou criar uma variável chamada nome e vou dizer que essa variável ela é criada a partir de um input. Esse input ele tem a seguinte mensagem:
digite seu nome. Vamos rodar o código aqui e vamos ver o que vai acontecer. Ó, digite seu nome, vou digitar aqui, Pedro. Não aconteceu nada, né? Por que não aconteceu nada? Porque eu não falei para acontecer nada. Né? Eu dei o nome e falei, fica com esse nome, mas não falei para ele fazer o que com esse nome. Então vamos retornar aqui com o print que a gente aprendeu, o nome desse cara aqui, e vamos ver o que retorna. Beleza. Aqui a gente tem o nome do cara retornando, né? Mas tá muito seco, né? Realmente vai retornar só o que eu tiver ali? Não. A gente tem algumas técnicas para a gente melhorar esses textos quando a gente precisa de utilizá-los, tá? Vou estar mostrando para vocês aqui. Basicamente são 3 técnicas, tá? Para a gente estar trabalhando com as famigeradas string literais, que são essas strings que a gente tem aqui, né? São textos que a gente vai estar utilizando aqui estáticos, seja no back-end ou para fazer algum tipo de debugger. Então a gente tem a concatenação, o ponto format e a f-string. Pessoalmente eu gosto mais da f-string, então nós vamos utilizá-la aqui. Então vamos rodar aqui de novo o nosso código para ver qual vai ser a saída agora. Digite seu nome, Pedro. Olá, Pedro. E notem que saiu até qual formato que a gente está utilizando aqui, ó. Que é um f-string, ok? Vamos para um negócio um pouquinho mais legal. Vamos lá. Vamos fazer um programinha aqui que calcula o IMC. Para calcular o IMC, a gente sabe que o cálculo de IMC ele é igual a peso dividido por altura ao quadrado, certo? Então, beleza. A gente precisa do que para calcular o IMC? Se o IMC é igual ao peso dividido pela altura ao quadrado, a gente precisa saber o peso dessa pessoa, né? A gente precisa também de saber qual que é a altura dessa pessoa. E a partir disso, a gente vai ter o cálculo do IMC. Calcula IMC. Vai ser igual ao peso dividido pela altura vezes a própria altura, né? E a gente também tem que retornar esse dado, né? Seu IMC é igual, né? Mas como a gente disse que usaríamos o f-string, vamos usar o string, f-string aqui, tá? Beleza. Vamos rodar esse código para ver como que ele tá. Digite seu peso, 80. Digite sua altura, 1,67. Olha só, ele deu um erro aqui pra gente, né? Vamos ler esse erro aqui. Ó, multiple sequence not int of type str. O que que ele está dizendo aqui pra gente? Ele está dizendo que não é possível, né, calcular essas entradas aqui do tipo string, tá? Por quê? Porque o Python, ele precisa de tipos de valores ali para a gente estar calculando esses caras. Para calcular, tá vendo aqui, ó, que ele está entendendo que essas variáveis são do tipo str. str é um string, tá? Então, o que que a gente vai fazer para que esse cálculo ele possa acontecer, tá? A gente vai, no momento do input aqui, dizer que o tipo de valor que eu quero aqui, ele é um tipo float, tá? O que que é um tipo float? Um tipo float é toda entrada de dados que pode receber uma entrada decimal. Concorda comigo que a altura e peso é decimal?
Então, toda entrada e saída de dados aqui desse cara vai ser do tipo float, tá? Agora, se a gente for aqui, já percebe que o tipo desse dado aqui, ele já está como float. Então, beleza. Então, automaticamente, né, esse cara aqui já vai estar tipado com um float. Se a gente rodar o nosso código agora, o meu peso 80, tô bem gordinho, né, tem que melhorar isso aí. E a minha altura é 1,67. Ele vai falar, olha, seu IMC é 28,69. Legal. Mas agora vamos ficar de um desafio um pouco melhor para vocês. Eu quero que, além de calcular esse IMC, vocês digam para mim se eu estou ou não acima do peso e se e qual, né? Vamos lá, e qual é o meu peso ideal, ok? Porque esse desafio aí, manda nos comentários. Depois a gente vai ter resolução para vocês, ok? No próximo vídeo da aula 2. Valeu, tchau, tchau.